Muito bem, unidades de conservação. Motivos para proteção ambiental em tempos remotos, tá? Tempos remotos, a gente vai falar em tempos antigos. Muitos povos e civilizações reconheceram ao longo da história a necessidade de proteger áreas naturais com características especiais por motivos dos mais diversos. Existe uma máxima na área ambiental que diz assim: aonde o ser humano estiver, vai causar impacto, tá? Vai causar impacto. E nós vamos ter um filósofo, um sociólogo que vai falar, que é o Dias, que fala que a grande problemática das questões ambientais é a questão do aumento populacional, a demanda, o uso desenfreado, mas aqui em tempos remotos, como que acontecia essa questão dos motivos para a proteção ambiental? Olha só, mitos, né? O que são mitos? São narrativas tradicionais que algum povo, alguma civilização, alguma sociedade específica acredita, tá? E os povos mais antigos, sobretudo os indígenas, segue a questão da natureza como se fosse algo mítico, tá? A questão do mito pode ser encarado para aquele público como algo verdadeiro, real, mas para quem vem de fora, para quem vê de fora a questão dos mitos, desses credos, vai ser encarado como um mito. Então, de uma forma geral, todo tipo de crença, todo tipo é um mito nesse aspecto, tá? Outro aspecto, fatos históricos marcantes. Como você pode ver aí na imagem, eu vou ver se eu consigo aqui tá com laser. Como você pode ver aqui na imagem, fatos marcantes, né? Você que está acompanhando pelo YouTube, quem está chegando no Instagram, o vídeo não está sendo ao vivo lá no YouTube, eu vou editar, vai estar tudo certinho lá. Você vê uma espécie de cabana, de aldeia. Aqui pode estar inserido aqui vários valores. Então, embora esteja um pouco desgastado do lado, aquela comunidade vai fazer de tudo para preservá-lo, por causa dos fatores históricos marcantes, tá? A proteção de fontes de água. A água é importante, né? Você vê que a maioria das cidades no mundo, elas nasceram próximo à água, sobretudo água doce, tá? Porque a água é um elemento necessário para a atividade, né, humana. Então, a proteção das fontes das águas tem sido também algo que não vem de agora, tá? Agora tem as leis, mas os povos mais antigos já eu diria até mais, que os povos mais antigos tinham uma relação mais harmônica com a natureza do que hoje em dia, né? Os povos mais antigos. Estou falando isso aí em tempos remotos, tá? Estamos falando de povos bem tradicionais. A caça, porque eles preservavam a questão. Se ele desmatasse tudo, ia acabar com o quê? Com um abrigo de vários animais a qual eles caçavam. E também era uma caça, não uma caça predatória, é uma caça para subsistência daquela comunidade, daquele povo. Então, era necessário, em tempos remotos, esses povos, eles manter aquela área verde, aquela área para que os animais que eles caçassem estivessem por ali, porque se desmatar vai acabar com o habitat natural desses animais e eles vão de forma espontânea, né, até forçada, migrar para outras áreas. Plantas medicinais e outros recursos naturais. Então, lembrando que em tempos remotos não havia essa redes de farmácias, redes de drogarias, havia o quê? As plantas medicinais. Até hoje, se você for ver, né, o seu avô, seu bisavô, seu tataravô, pode
ter um hábito de não tomar tanto remédio. Se de repente alguém da sua família não tem o hábito de tomar remédio de drogarias, né, esses remédios industrializados, pode ir acionando, pode ir dizendo aí. Mas o fato é que tem muitos, principalmente os mais antigos, os mais naturais, que eles preferem coisas mais naturais, né? Então, isso não é algo criado agora, isso aqui vem de tempos remotos. E um dos motivos também para proteção ambiental era o quê? As plantas medicinais, tá? Eles poderiam desmatar e acabar com a questão que ia envolver a sua saúde. Então, nessa primeira parte, nós falamos aqui sobre os motivos para a proteção ambiental em tempos remotos, descrevi um pouco de cada um, que são a questão de mitos, fatores históricos marcantes, a proteção de fontes de água, a caça, plantas medicinais e outros recursos naturais.